Olá, amigos do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Na realidade, esse será uma série, porque eu vejo que muitas pessoas buscam na renda fixa qual o indicador, qual dos índices que seria o mais interessante. Um CDB de IPCA+, um pré-fixado ou 112% de CD 112, ou melhor dizendo, um atrelado ao CDI. Para responder qual desses três investimentos rende mais, seria se você souber, ou se eu souber, ou se nós soubermos, se a inflação vai cair, se a inflação vai subir, se a taxa Selic vai subir, se a taxa Selic vai cair. Como nós não temos essas informações do futuro, eu resolvi fazer um experimento. Qual é o experimento? Quais são os critérios, condições? No Banco C6, eu apliquei com vencimento de 5 anos, uma única aplicação de R$ 1.000, e isso aconteceu no dia 24 de novembro de 2022. Ou seja, eu apliquei R$ 1.000 no IPCA mais 6,7, R$ 1.000 no pré-fixado 15,1 e mais R$ 1.000 em CDB, que dá 112% de CDI. Como que vai ser esse experimento? Eu vou lançar um vídeo a cada mês. Todo dia primeiro eu vou lá e verifico o saldo da aplicação de cada um desses. Eu vou lançar numa tabela. Mas, lembrando, o intuito desse experimento é mostrar as oscilações da rentabilidade que ocorre. Por quê? Se a inflação aumenta, se a inflação diminui, se a taxa Selic aumenta, se a taxa Selic diminui, isso vai variar no rendimento de cada aplicação. Por isso que, no decorrer desses 60 capítulos, desses 60 meses, 5 anos, eu vou colocar em uma tabela. Eu vou colocar na tabela o valor bruto, ou seja, como a incidência de taxa de imposto são as mesmas para as três aplicações, ou seja, o que vai diminuir de um vai diminuir do outro. Portanto, nessa tabela aqui, eu coloquei uma simulação. Essa é a simulação que poderia acontecer com os rendimentos. Um detalhe, quando eu fiz essa tabela, a aplicação baseada no CDI estava dando 111 e efetivamente deu 112. Só para vocês entenderem, em 10 dias, como foi a oscilação. E o pré de 5 anos, na época que eu fiz essa apresentação, estava dando 14,85. E o IPCA era 6,5. E fechou o IPCA mais 6,7. E o pré, quando eu apliquei no dia 24, ele estava em 15,1. Dessa tabela, o que eu estou pensando em fazer? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Por exemplo, quando o rendimento for maior, eu vou pintar de azul. Então, nessa minha simulação, o 111% CDI ele vai render mais que os demais, por isso que eu pintei de azul. Quando o rendimento for menor, eu vou pintar em vermelho. Então, nessa minha simulação, o IPCA mais ele rendeu menos. Então, pintei de vermelho. E o pré, que ele foi intermediário, eu não vou pintar. Ok? Como eu estou fazendo uma simulação baseada no relatório Fox, que foi divulgado no meio de novembro, a tendência é que no ano que vem a taxa Selic caia. E o IPCA, a inflação também caia. Por isso que, na minha simulação, no mês 10 do ano que vem, o pré-fixado vai render mais. Por isso que, no 26/10, eu coloquei o pré como azul, porque ele está em 1.145 na minha simulação.
E o 111% do CDI, ele estaria em 1.142, que seria o intermediário, por isso que não pintei. E na minha simulação, o IPCA é o que está rendendo menos. Então, assim, o rendimento teórico em outubro do ano que vem, ele estaria nesses valores. O que vocês acham visualmente, para vocês perceberem qual que está rendendo mais ou qual que está rendendo menos? Estou pensando em pintar. Coloque aqui no comentário se vocês querem que pinta assim ou se coloca outra cor. Mas lembrando, a ideia desse experimento é vocês aprenderem que temos variáveis, que seria a IPCA e a taxa Selic, barra CDI, influencia tudo. E nós não temos controle. Seria, apesar que o, sei lá, relatório Fox divulga toda segunda-feira uma previsão, uma estimativa, né, da taxa Selic e do IPCA. Na realidade, eles divulgam os outros indicadores. Mas no nosso caso, nós vamos ficar somente com esses dois, que seria a taxa Selic e o IPCA. No final, eu acho que o aprendizado seria assim: tenha uma carteira de investimento balanceado. Ou seja, não dá para investir somente em um indicador. Eu não diria assim, um terço para cada um. Apesar que eu, particularmente, invisto muito próximo a um terço em cada indicador, né? Mas o importante é vocês verem que a oscilação dessas taxas vão oscilar nos rendimentos de vocês. E quem sabe, né? Já pensou, daqui a 5 anos, os 3 investimentos tiverem o mesmo valor? Será que o vídeo número 60, qual vai ser o resultado? Vamos aguardar esses 5 anos, o que acontece. É, você, dependendo da pessoa, fica todo pensativo, pô, em qual índice que eu vou aplicar? E no final das contas, se você tivesse feito um bom balanceamento, quem sabe o resultado não seria o mais indicado para cada perfil da pessoa. E essa é a tabela. Como eu disse, no dia 24 de novembro, eu apliquei 1.000 em cada um desses investimentos, 112% CDI, um pré de 15,1 e o IPCA mais 6,7. Né? O próximo vídeo será no dia 1 do 1, na verdade será dia 2, o primeiro dia útil, dia 2 de janeiro de 2023. Quanto que será que rendeu cada um? A única diferença é que é o pré, ele é o previsível, porque no momento da contratação foi definido que vai se render 15,1% ao ano, certo? Por isso que eu já deixei pré-preenchido a tabelinha. Mas vamos ver quanto que rende cada um no decorrer dessa nossa jornada, desse nosso experimento. Como eu não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, né? Esse vídeo não é uma indicação de investimento, porque dependendo do momento que vocês assistirem, pode ser que o pré está rendendo mais, pode ser que o atrelado CDI está rendendo mais. Por isso que isso não é uma indicação de investimento. É apenas vocês verem e aprenderem quais são os fatores que influenciam no seu investimento. Porque em outra série eu vou falar sobre o perfil do investidor e dos objetivos. Objetivo curto, médio e longo prazo. Por exemplo, para quem vai querer comprar o carro daqui a 2 meses, a aplicação dessa nossa simulação ele é péssimo. Porque a carência dele é 5 anos. Só podemos resgatar no dia 24 de novembro de 2027. Então, para quem tem algum objetivo em curto e médio prazo, é um péssimo investimento. Por isso que o intuito do vídeo é apenas aprender as oscilações do mercado. Além desses assuntos, eu queria abordar em outros vídeos, são outros, tema para outros assuntos, anuidade de cartão de crédito.
Qual é o preço da gratuidade? Eu vou pegar o meu exemplo. Eu abri conta no C6 para pegar o C6 Carbon, que é o Mastercard Black da C6. E para aumentar o limite, ou melhor dizendo, para o C6 Carbon estar disponível, eu tive que aplicar um CDB que rende só 100% CDI. Sem essa aplicação, o meu limite não atingiria um valor suficiente para que o Banco C6 oferecesse. E um detalhe, para atingir a isenção, hoje, no momento desse vídeo, a anuidade é 12 parcelas de R$ 85. Para quem gasta R$ 4.000 por mês, a anuidade que de 85 tem um desconto de 50%, ou seja, você paga R$ 42,50. Você, no caso, sou eu. Vou pagar R$ 42,50 se eu gastar acima de 4.000. E se eu gastar acima de 8.000, então eu não pago nada do 85. Só que eu não tenho um gasto de R$ 4.000, muito menos de R$ 8.000 por mês para ter essa isenção. Então, por isso que eu vou correr para aplicar 50.000 em CDB do C6. Aplicando 50.000, aí eu tenho a anuidade isenta, enquanto eu tiver 50.000 em CDBs. Por isso que a pergunta é, realmente é gratuito? Porque 100% CDI é muito baixo. Outros bancos, eu tenho conta, por exemplo, no BMG. O BMG eu tenho uma aplicação que rende 115% do CDI e com liquidez diária. Essa é a pergunta, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Lembrando, o intuito do canal é ensinar você a decidir sozinho. Eu não quero nem espero que vocês fiquem dependentes do canal. Para cada nova informação, vocês tenham que ficar correndo. Por isso que eu não vou pedir para vocês se inscreverem. Eu espero que você não se inscreva. Eu espero apenas contribuir de alguma forma que vocês tenham conhecimento, tenham liberdade. A palavra da moda é liberdade financeira, mas liberdade de decisão. Eu acho que é a mais importante de todos, você ter a liberdade de decisão. Porque o que eu fiz esse vídeo é porque eu quero. Eu não quero acessar um site, um vídeo, ou não importa, que a pessoa fala o que eu acho dessa aplicação, o que eu acho daquela outra aplicação. Não. Eu quero decidir se eu vou aplicar no IPCA+, se eu vou aplicar no pré-fixado, se eu vou aplicar no CDI. Esse meu espírito eu tenho porque eu fiz licenciatura em matemática. Afinal de contas, depois que a pessoa se forma, ela não fica perguntando para o professor, porque durante o tempo que você está na escola, você aprende, a gente, professores, tenta passar para vocês conseguirem caminhar com as próprias pernas. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Até!